A gente começa, se cair, a gente entra de novo. Começa, Rosane. Tá, então vamos lá. Bom, pode ser assim, né? Sem o meu rosto? Pode ser desse jeito, professor Marcos? Sim, não dá para aparecer seu rosto, não, que você está compartilhando tela, amor. Tá bom, então. Vamos lá. Meu nome é Rosane, eu autorizo a gravação e a vinculação dessa gravação. O tema que eu vou estudar, nós vamos estudar hoje, é a formação social da mente. Vygotsky, né, que vai falar sobre esse assunto conosco. Eu fiquei com a primeira parte, né, que é o primeiro capítulo, segundo e terceiro. Um pouquinho. Não passou, não. Bom, vamos falar então sobre a teoria básica e os dados experimentais. Dentro da teoria básica dos dados experimentais, que eu vou estar falando, foi dividido assim, o instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança. Dentro do instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança, eu tenho a inteligência prática nos animais e nas crianças, a relação entre a fala e o uso de instrumentos, a interação social e a transformação da atividade prática. Depois, no segundo capítulo, nós vamos estar vendo o desenvolvimento da percepção e da atenção. Dentro do desenvolvimento da percepção e da atenção, eu tenho estudo do comportamento de escolhas em crianças. E depois, só um pouquinho que eu tenho aqui. E depois eu tenho o domínio sobre a memória e o pensamento. Dentro do domínio da memória e o pensamento, as origens sociais da memória indireta, a estrutura das operações com signos, as primeiras operações com signos em criança, história natural da operação com signos e, por último, a memória e o uso de pensar. Então, o que nós vamos falar hoje aqui são 3 capítulos da formação social da mente. Zane, usa a seta para o lado que o slide muda. Seta para o lado. Hã? Usa a seta no teclado. Pronto, beleza. Foi. Só um pouquinho. Vamos lá no primeiro capítulo, o instrumento e o símbolo do desenvolvimento da criança. Essa análise há 3 aspectos fundamentais. Quais são os aspectos fundamentais? Nessa análise, há 3 aspectos fundamentais, 3 questionamentos. Qual a relação entre os seres humanos e o seu ambiente físico e social? Quais as formas novas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse o meio de relacionamento entre o homem e a natureza? E quais são as consequências psicológicas dessas formas de atividade? E o outro questionamento é qual a natureza das relações entre o uso do instrumento e o desenvolvimento da linguagem. Bom, Carl Stumpf, desculpa, não sei se é assim que fala, um eminente psicólogo alemão que no começo do século XX comparou o estudo das crianças à botânica, enfatizando o caráter botânico do desenvolvimento que ele associava à maturação do organismo como um todo. Com o passar do tempo, esse paradigma foi abandonado e as tentativas de respostas sobre a criança passaram a ser buscadas nas experiências de animais. Bom, ainda dentro desse capítulo, nós vamos ver a inteligência prática dos animais nas crianças. Bom, aí nós temos, no estudo da inteligência prática, é particularmente importante o trabalho de Wolfgang Kohler. Muitos dos seus experimentos foram feitos em macacos antropóides. Os instrumentos de Buller indicam que a atividade prática da criança pequena, antes do desenvolvimento da fala, é idêntica àquela dos macacos antropóides. Foi Buller quem estabeleceu o princípio importante para o estudo do desenvolvimento de que os primeiros esboços da fala inteligente são procedidos pelo raciocínio técnico e este constitui a fala inicial do desenvolvimento cognitivo. Ambas as linhas de trabalho levam-nos a focalizar nossa atenção sobre a importância de compreender a atividade prática das crianças quando na idade
de começar a falar. A relação entre a fala e o uso dos instrumentos. Bom, nós vamos ver que relação é essa da fala e o uso dos instrumentos. O comportamento adaptativo das crianças e as atividades do uso de signos são tratados como fenômenos paralelos, uma visão que leva ao conceito da fala egocêntrica de Piaget. Piaget não atribui papel importante à fala na organização da atividade infantil, como também não enfatiza suas funções de comunicação, embora admite sua importância prática. Depois ainda nós temos, nesse mesmo capítulo, a interação social e a transformação da atividade prática. Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, além de uma nova organização do próprio comportamento. A criação dessas formas, caracteristicamente humana, de comportamento, produz mais tarde o intelecto. Dois fatores importantes. A fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um objetivo. Sua fala e ação fazem parte de uma mesma função psicológica complexa, dirigida para a solução do problema em questão. Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a solução, maior a importância que a fala adquire na operação como um todo. Às vezes, a fala adquire uma importância tão vital que, se não for permitido o seu uso, as crianças pequenas não são capazes de resolver as situações de problemas. O que realmente distingue as ações de uma criança que fala das ações de um macaco antropóide na solução de um problema prático? Isso é um questionamento. As crianças, com a ajuda da fala, criam maiores possibilidades do que aquelas que os macacos podem realizar com a ação. Elas se envolvem em vários atos preliminares, usando o que chamamos de métodos instrumentais ou mediados, indiretos. No processo de solução de um problema, a criança é capaz de incluir estímulos que não estão contidos no seu campo visual imediato. Elas usam palavras para criar um plano de ação específico, realizando uma variedade muito maior de atividades. Bom, aí depois no capítulo 2 nós temos o desenvolvimento da percepção e da atenção. A relação entre o uso de instrumentos e a fala afeta várias funções psicológicas, em particular a percepção, as operações sensório-motoras e a atenção, cada uma das quais é a parte de um sistema dinâmico do comportamento. Stern inferiu que o estágio em que as crianças percebem objetos isolados precede o estágio em que elas percebem ações e relações, além dos próprios objetos, ou seja, quando elas são capazes de perceber a figura como um todo. Quer dizer, essa parte da percepção da criança. Quando ela vê o objeto, ela começa a entender o que é aquele objeto. Um aspecto especial da percepção humana, que surge em idade muito precoce, é a percepção de objetos reais. Entende-se que o mundo não é visto simplesmente em cor e forma, mas também como um todo, com sentido e significado. Ainda dentro do capítulo 2, nós temos estudo do comportamento de escolhas em crianças. A estrutura do processo de decisão na criança não se assemelha à do adulto. A criança resolve sua escolha não através de um processo direto de percepção visual, mas através do movimento. E aí nós temos, a criança começa a dominar sua atenção com o auxílio da fala. Com a fala, a criança cria um campo temporal, o qual é real e perceptivo. Assim, a atenção da criança engloba uma série de campos perceptivos. E aí, nós vamos para o capítulo 3, que é o domínio sobre a memória e o pensamento. Dentro do domínio sobre a memória e o pensamento, nós temos 5 itens para ser analisados. O primeiro dele é as origens sociais da memória indireta, que é imediata.
Estudos comparativos da memória humana revelam que existem dois tipos fundamentalmente diferentes de memória. Um deles, dominante no comportamento de povos iletrados, conhecida como memória natural. Esse tipo de memória está muito próximo da percepção. No entanto, mesmo no caso de homens e mulheres iletrados, a memória natural não é o único tipo encontrado. Ao contrário, coexistem com ela outros tipos de memória, pertencentes à linha de desenvolvimento completamente diferentes. Continuando dentro do domínio sobre a memória e o pensamento, nós temos outro tópico, a estrutura das operações com signos. Toda forma de comportamento pressupõe uma relação direta que pode ser representada pelas formas sistema, situação, resposta e situação, situação, problema e resposta, perdão. Porém, a estrutura de operações com signos requer um elo entre estímulos e respostas, que são os signos, que agem sobre o indivíduo. Esse signo possui a característica importante de ação reversa. Como que seria essa ação reversa? Ele age sobre o indivíduo e não sobre o ambiente. Quer dizer, ele vai modificar o indivíduo e não o ambiente. Porque o indivíduo passa por uma construção do significante e do significado. E depois, nós continuando ainda no tópico 3, né, no capítulo 3, nós temos as primeiras operações com signos em crianças. Nesse estudo sobre as primeiras operações com signos em crianças, nós temos, no primeiro estágio pré-escolar, a criança não é capaz de controlar seu comportamento pela organização de estímulos especiais. No segundo estágio predominam os signos externos. O estímulo auxiliar é um instrumento psicológico que age a partir do meio exterior. E no terceiro estágio, os coeficientes tornam-se praticamente iguais, sendo que agora o desempenho se dá em bases novas e superiores. O acompanhamento, o comportamento continua mediado. Nesse estágio superior do desenvolvimento, o comportamento permanece mediado. Depois nós temos ainda um outro tópico, que é dentro do capítulo 3, né? Que é o domínio sobre a memória e o pensamento, a história natural da operação com signos. A atividade de utilização dos signos surge de algo que não é uma operação com signos, tornando-se uma operação desse tipo somente após uma série de transformações qualitativas. Pode-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à sua origem. De um lado, os processos elementares, que são de origem biológica, de outro, as funções psicológicas superiores, de origem sociocultural. E, por fim, nós temos a memória e o ato de pensar dentro do domínio sobre a memória e o pensamento, que seria a memória mais do que o pensamento abstrato. É característica definitiva dos primeiros estágios do desenvolvimento cognitivo. A verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos serem capazes de lembrar ativamente com a ajuda dos signos. E nós temos a referência de Vygotsky, né? Foi muito bem explicado sobre a Ramani, sobre a questão da referência, e acredito que nós já estamos com o tempo avançado, não há necessidade de falar de novo, né, da trajetória de Vygotsky dentro do processo.